Olá, queridos! No vídeo de hoje nós vamos ver a segunda lição daquele livro de mudança de rumo, tá? A lição de hoje ela começa com esse versículo aqui, ó, João 1,12, que fala: mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. João 1,12, tá? Então eles usaram 2 páginas aqui, ó, para poder fazer o versículo inteiro. E aí você pode explicar para eles, né? Receberam a quem? E aí você vai falar que essas pessoas, aqueles que receberam a Jesus, esses receberam o direito de serem chamados filhos de Deus. Existe uma mentira no mundo de que todos somos filhos de Deus. Isso é mentira. Nesse versículo fala que somente aquele que recebeu a Jesus é que recebe esse direito de ser chamado filho de Deus. Na preparação dessa aula, então você vai ter aqui o esboço da lição número 2, tá? Você pode dar uma conferida aí nesse esboço, e nesse esboço vai mostrar na Bíblia qual é o versículo ou os versículos da história que você vai contar. Então você vai dar uma lida nesses versículos, vai ver essa história e vai poder contar para as crianças aquilo que está na palavra de Deus. Um dos versículos que eles mencionam aqui, ele nos dá um bom resumo do que é a nossa história de hoje. Então o versículo é 2 Samuel 4, e aí eu vou ler o versículo 4 também, tá? 2 Samuel 4, capítulo 4, versículo 4. Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Era da idade de 5 anos quando de Jezreel chegaram as notícias da morte de Saul e de Jonatas. Então sua ama o tomou e fugiu. Sucedeu que, apressando-se ela a fugir, ele caiu e ficou manco. Seu nome era Mefibosete. Então, ó, aqui é um resumo da história de hoje. A gente vai falar desse Mefibosete. Aqui conta que quando ele tinha 5 anos, o pai e o avô dele morreram, e a ama que cuidava dele foi fugir do local, porque depois viriam os inimigos e poderiam matar, né, todos os que fossem descendentes do rei. Então ela pegou essa criança, fala que ele tinha 5 anos, e ao fugir ela deixou o menino cair. Quando ele caiu, ele bateu com os pés no chão, quebrou os pés, e aí ele, a partir daquele momento ele fica manco. Então, ó, ele é uma criança, ele tem 5 anos de idade. Dependendo da idade da sua turma, você pode fazer essa relação também. Olha, um menino da idade de vocês. Imagina não poder mais andar agora, né, ele ficar manco pelo resto da vida. Ele tem esse problema nos pés ali que quebrou os ossos e depois colou, só que colou errado. E aí ele ficou assim, aleijado para sempre. Então dá para falar dessa história, dá para tocar no coração das crianças através desse testemunho desse homem aqui. Na hora de contar a história, você vai usar as figuras então que tem aqui no livro. Vou mostrar primeiro então para vocês. Então, ó, aqui é a moça, a ama, na hora de fugir com ele quando ela deixou ele cair. Então você pode falar assim, começar perguntando para as crianças qual é a maior dor que você já sentiu, ou se aquela criança, alguma das crianças já quebrou alguma parte do corpo, e aí a criança pode dar um breve testemunho ali de como foi. Então tu pode mostrar essa imagem e perguntar para as crianças, será que ele está sentindo dor? Como é que a gente sabe que ele está sentindo dor? E aí tudo isso vai servir para iniciar essa aula, para iniciar esse conteúdo que você vai apresentar para as crianças. Na história aqui, ela dá um corte já da cena do Mefibosete e aparece essa outra cena aqui, ó, de crianças discutindo e brigando, tá? Esse livro ele vai fazer relação, então, da vida das crianças com a nossa vida ou a vida das crianças. Aqui, eles querem fazer uma ilustração de que a gente tem brigas, a palavra fala lá em Romanos 3,10 que não existe nenhum justo, nenhum sequer. Então, aqui já no início é para fazer uma relação de que, assim como o Mefibosete, ele corria um perigo, né, ele era o filho do rei que tinha sido morto, lá, ele era o neto do rei que tinha sido morto, e ele era um sucessor ali, era alguém que herdaria o trono, mas agora ele está correndo risco. Tá? O inimigo está vindo contra ele. Assim, nós, quando éramos pecadores, quando tínhamos a velha vida, nós éramos inimigos de Deus. Nós corríamos um sério risco, porque nós estávamos em inimizade com Deus. Ao morrer, a gente seria lançado no inferno direto. Tá? Como eu disse ali em Romanos, fala que não tem nenhum justo. Ninguém é justo, todos nós cometemos atos de atrocidade. E aqui representa as brigas, as discussões,
aquelas dificuldades que a gente tem na vida, os pecados que a gente comete, e a gente é uma pessoa assim. A gente não é justo diante de Deus. Não existia em nós motivo algum para a gente ser salvo por Jesus. Depois de fazer essa relação entre a vida de Mefibosete e a nossa vida, a história volta aqui para o rei Davi, tá? Aqui é quando o rei Davi foi proclamado rei de Israel. Então você pode contar que mesmo quando Saul ainda era rei, Davi recebeu uma promessa de que seria rei em seu lugar. E aqui Davi está sendo, né, coroado, consagrado como rei. Então estou colocando uma capa sobre ele, ele vai receber uma coroa. Tudo isso aqui expressando que agora Davi é um novo rei, aquele que está chegando ao trono, e ele foi escolhido por Deus para ocupar esse cargo, esse lugar. Outra parte da história que é mostrada é essa aqui, ó. É a aliança de Davi e Jonatas. Jonatas é o pai de Mefibosete, é o pai desse homem da história que nós estamos contando. Antes de Davi ser consagrado como rei, ser colocado como rei, ele, né, Davi e Jonatas, eles fizeram uma aliança entre eles, de que um sempre seria bondoso com a família do outro. O Jonatas sempre ajudou o Davi. Davi, ele era um servo do rei, ele tocava lá músicas para o rei, ele servia no exército do rei, mas o rei foi ficando com ciúmes dele, foi tentando matar ele diversas vezes, e o Jonatas foi usado por Deus para livrar a vida de Davi muitas vezes nessas batalhas que ele teve contra o rei. E Jonatas se tornou um grande amigo de Davi. E aqui, nesse momento, eles estão se despedindo, eles não vão mais se ver, e aí eles fazem uma aliança de que essa amizade deles iria permanecer para sempre. Enquanto um deles estivesse vivo, ele teria uma aliança com a descendência do seu amigo. Quando Davi já era rei de Israel, ele lembrou-se desse seu amigo Jonatas, que havia morrido. E então ele mandou chamar um homem que tinha sido servo do rei Saul. Esse homem era Ziba. E aqui o Ziba, ele vai ao encontro do rei. E o rei pergunta para ele: existe alguém ainda da casa de Jonatas, da casa de Saul, que está vivo? Eu preciso saber disso. E você pode criar uma tensão na hora de contar essa história, né? Você pode mostrar assim, mas o que será que o rei quer com essa pessoa? Ou será que o rei quer eliminar todos os descendentes do rei Saul para que ninguém possa roubar o trono dele, né? Pode criar toda essa tensão assim, do que vai acontecer, o que o Davi quer, será que o Ziba sentiu medo ao ir lá e falar que ainda existia? O Ziba disse, olha, ainda tem lá um filho dele, ainda tem um rapaz aleijado. Ele contou toda a história que o rei precisava. E depois de descobrir que existia ainda alguém vivo da casa lá de Jonatas, da casa de Saul, o rei mandou que trouxessem Mefibosete até ele. E aqui, novamente, você pode criar essa tensão, falando para as crianças assim, Mefibosete estava em casa, de repente chegam os guardas e falam, o rei está te chamando, ele quer falar com você, o rei quer te ver. Ele pode ter ficado com medo, ficado preocupado, meu Deus, o que o rei quer comigo? Será que ele vai me matar depois de tanto tempo? Então ele pode ter se preocupado com todas essas coisas, e você pode criar essa tensão na hora de contar a história, assim, sem dar muitos detalhes do que ia acontecer. Você vai criando um clima, e isso vai ilustrar bem essa história, vai enfatizar bem. Você pode falar para as crianças, o que vocês fariam? Vocês iam tentar fugir, ou não iam ir até o rei? Dá para dizer o que aconteceria se ele não fosse até o rei, né? Dá para tentar conversar isso com as crianças. Às vezes fica legal essa conversa, porque elas entram na história e começam a pensar como se elas fossem o próprio personagem da história. E aqui no livro dá mais um corte na história de Mefibosete e mostra isso aqui, mostra a obra de Jesus por nós, tá? Então nós podemos fazer uma comparação agora muito mais profunda, mostrando que o Mefibosete, ele é como se fosse cada um de nós. Nós somos esse que era aleijado, que era completamente inútil para as coisas do mundo, era um homem que não podia nem trabalhar, que não podia se sustentar, ele certamente vivia mendigando e numa condição muito terrível. E agora ele recebe do rei o favor. O rei quer ser bondoso com ele. O rei quer que ele sente à sua mesa e que ele coma na mesa do rei todos os dias de sua vida. Então o rei quer abençoá-lo. O rei não quer fazer mal a ele. Esse é Jesus na nossa vida. Jesus é aquele que pagou um alto preço para que nós estivéssemos com ele. Ele pagou o preço da nossa condenação, ele morreu no nosso lugar, ele derramou seu sangue por nós, tudo isso para nos aproximar dele.
Ele, Jesus, fez a reconciliação nossa com o Pai. Agora, em Jesus, nós temos uma nova vida, nós somos uma nova criatura. Então, o Senhor fez toda uma obra imerecida na nossa vida. E esse é o título da história. É algo que nós não tínhamos direito, mas Jesus resolveu nos dar. Ele foi tão bondoso com nós que ele derramou dessa bondade imerecida sobre as nossas vidas. Então você viu, no início da história a gente faz aquela ligação entre nós e o Mefibosete, a gente faz ali um contato, né, de que ele é aquele que é alguém que se machucou, é alguém que era imprestável diante da sociedade, mas que o rei quis ser bondoso com ele. Assim nós, que éramos pecadores, Jesus quis ser bondoso conosco, ele foi bondoso conosco, ele assumiu nossa culpa, pagou o preço, ele fez toda a obra dele por nós e agora ele nos chama para participar da mesa dele. E aqui, na mesa, o Mefibosete passa a comer com o rei, ele está na mesa do rei. Aqui tem uma simbologia muito legal. O Mefibosete, ele era um homem que tinha os pés tortos, né? Os pés dele estavam quebrados, foram estragados. Quando ele sentava na mesa do rei, a toalha cobre a mesa. Ao olhar para ele na mesa, a gente não enxerga a imperfeição dele. Então assim somos nós também. Nós éramos imperfeitos, mas por estarmos na mesa do rei, ele nos torna perfeitos. Ele nos torna completamente habilitados para estarmos em sua presença. E a última figura da nossa história é essa aqui, ó, para você fazer o link com o versículo, tá? Lá de João 1,12, que diz que, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder, ou o direito, de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Então você pode dizer para que qualquer criança que recebe a Jesus, ela recebe esse poder, esse direito de ser filho de Deus. Agora ele pode ter uma nova vida em Jesus, porque Jesus está na vida dele. Viu? Mais uma história simples, uma mudança de rumo, alguém que estava condenado certamente à morte, a perecer, a mendigar pelo resto de sua vida e foi chamado agora para sentar na mesa do rei. Assim somos nós quando recebemos a Cristo Jesus. Espero que esse vídeo tenha sido bom para você. Lembre de curtir o vídeo se você gostou, compartilhar com outros professores da sua escola dominical, que esse vídeo possa abençoar as vidas de vocês. Nos vemos no próximo vídeo.